Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos com a lição agora de número 13, finalizando a nossa revista do terceiro trimestre. Vamos logo começar o quarto trimestre aí com a revista de Lucas, tá bom? Então vamos iniciar a lição de número 13, já vai se inscrevendo no canal, deixando o seu like juntamente conosco. O tema é o senso e a disciplina divina. Leitura bíblica para estudo, 2 Samuel 24, do 8 ao 25, e essa é a revista que nós tomamos por base para nossas aulas. Textual e verdade prática. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Tá certo? Verdade prática, a disciplina de Deus é cheia de misericórdia e visa nosso amadurecimento. Ou seja, a disciplina do Senhor é para nos amadurecer e nos levar cada vez mais para perto do Senhor. Nossa introdução. Chegamos ao capítulo final de 2 Samuel. Mais uma vez, Davi comete pecado. Mas Deus, em sua misericórdia, o perdoa. Apesar disso, as consequências são profundas. Vale a pena mencionar que a velhice e morte de Davi são historiadas nos primeiros capítulos do livro de 1 Reis e primeiro livro das Crônicas, tá certo? Então vamos lá. Aí temos os pontos que nós vamos abordar: o censo de Israel, a disciplina de Deus, os princípios em 1 e 2 Samuel, tá certo? Então vamos dar uma adiantada aqui. Já vamos entrar aqui no nosso primeiro ponto. Nós pegamos os pontos principais para estar abordando na nossa aula. Primeiro ponto, o censo de Israel. Aprenderemos nesse tópico que Deus abençoa aqueles que abrem mão da força do mundo e confia nele, tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, tentação e provação. Duas coisas totalmente diferentes que nós vamos abordar aqui. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja mais, porque tem prazer nisto, o rei, meu senhor. Ou seja, aqui ele está pedindo para que Deus venha abençoar e multiplicar, tá certo? Nada de errado nisso, até então Davi tomar essa decisão que não agradou a Deus. Esse texto precisa ser lido junto com seu paralelo em 1 Crônicas 21. De outras passagens bíblicas, sabemos que Deus não pode ser tentado pelo mal, logo a ninguém tenta. Tiago 1,13. As tentações vêm de Satanás e visam nossa queda e fracasso. Não devemos ser confundidos com más provações. Tentação e provação são duas coisas totalmente diferentes. O que é tentação? É o esforço para persuadir, seduzir e induzir a fazer algo que no momento está fora da vontade de Deus para a nossa vida. Então o que a tentação vai fazer? Vai seduzir, vai induzir, tá certo? A pessoa, se ela vacilar. A tentação é especialmente perigosa quando achamos que somos fortes e que nunca cairemos. Ou seja, quando nós achamos que nunca vamos cair, esse é o perigo, porque nós podemos sim cair. A Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. A provação visa no nosso aperfeiçoamento, as tentações, a nossa desgraça. Tentações são inevitáveis, tá certo? Nem Jesus aí foi poupado delas, mas a provação é para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Já as tentações é para querer nos derrubar, tá certo? Então vamos tomar muito cuidado. A Bíblia diz que quando for do pecado não ceda, porque ceder é o que o diabo vai querer, tá certo? Vigiar em todo tempo. A soberania de Deus. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegamos a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000 homens. Aí pelo menos 1.300.000 homens. Não era pouca gente não, viu? Davi é tentado justamente na área onde ele se sentia mais forte. Olha, 1.300.000 guerreiros. Então Davi estava bem seguro, né? Aos seus olhos. Onde estaria a confiança de Davi? Em seu Deus?
que dele cuidara desde sempre, ou no seu agora poderoso e numeroso exércitos? Lá na frente a gente vai ver Davi, né? Uns confiam em carro, outros cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Davi aprendeu. Deus governa sobre tudo e todos, e sem dúvida, Deus governará, e é Deus e não o diabo quem vai governar, tá certo? Deus sempre vai governar, o diabo não tem poder nenhum. Alguém ilustrou isso dizendo: Satanás é como um cachorro louco e destruidor preso numa corda cuja ponta está nas mãos de Deus, ou seja, Deus controlando tudo. Em última análise, ele só faz aquilo que Deus permite. Deus sempre levará seus planos a efeito no universo, mesmo diante dos erros humanos e da oposição maligna. Nada impede nem surpreende. Pessoal, até por diabo agir tem que pedir autorização a Deus. Nós vemos isso lá no livro de Jó, certo? Quando pecamos, aqui é o perigo. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora o Senhor, ó Senhor, peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Olha só o reconhecimento de Davi. Pecamos assim como Davi, quando perdemos a capacidade de discernir os perigos à nossa volta. Pecamos quando falta vigilância, oração e sobriedade. Quando faltam essas armas, ficamos vulneráveis. Ou seja, quando a pessoa não vigia, não ora, aí ela vai vacilar, pode ter certeza, viu? Pecamos quando falta em nós humildade para ouvirmos as advertências e conselhos de gente que nos ama e quer o nosso bem. Quando nós não damos ouvidos aos bons conselhos, com certeza nós pecamos. O perigo da síndrome do sucesso gerou em Davi um sentimento de soberba que o leva a desviar sua confiança de Deus para a grandeza do seu exército. Pessoal, a soberba precede a queda. Se você vê uma pessoa soberba, logo você vai ver sim a queda dela, tá certo? Agora a humildade nos leva ao sucesso. Neste caso, o pecado de Davi foi deixar de confiar em Deus e acreditar no seu próprio poderio, esquecendo-se de toda vitória vem de Deus, todas as vitórias, tudo que Deus já tinha feito na vida de Davi e o que Deus ainda iria fazer. Mas Davi estava confiando naquele momento no seu exército, confiando aí no que o homem poderia fazer por ele, tá certo? Que a nossa confiança vem estar no Senhor. Direi o Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Já no tópico de número 2, nós vamos ver a disciplina de Deus. Aqui é muito importante isso aqui, pessoal. Deus nunca vai permitir, para o nosso próprio bem, que seus filhos pequem inconsequentemente. Se somos filhos, então a vara da disciplina nos alcançará. Ou seja, Deus não vai deixar a gente ficar pecando para a gente se perder. Não, jamais, pelo contrário. Ele vai trazer a disciplina porque nós somos filhos e Ele quer nos preservar porque Ele nos ama. A importância da culpa, olha a coisa interessante. Você assumir e entender isso aqui. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo. Ou seja, ele sentiu a culpa, ele percebeu que fez algo errado. A expressão sentiu Davi bater-lhe o coração é cheia de significado. Apesar das suas falhas, Davi, como sabemos, era um homem de Deus. Sim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não estava blindado para não pecar, para não errar. E a prova disso, ele peca mais uma vez. Tá certo? Ele tinha uma consciência sensível. Culpa é uma experiência moral fundamental e essencial para tornarmos a presença de Deus após termos pecado. Reconhecer, pequei, errei, peço perdão e vida que segue, e não peques mais, no nome do Senhor Jesus. Sem culpa e sensibilidade à voz de Deus, a vida do pecador segue um caminho de desgraça e caos. Se eu não reconheço que eu pequei, que eu preciso de perdão, com certeza a minha vida será uma desgraça. Nesse sentido, a culpa significa sermos sensíveis ao agir do Espírito Santo de Deus em nossa vida. A questão que vem em seguida é o que faremos diante da convicção de termos pecado. Então fica essa questão. Quando eu peco, o que eu devo fazer? Reconhecer, pedir perdão. Todos nós estamos sujeitos
a pecarmos, mas nós temos que pedir perdão a Deus. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem Jesus, advogado justo para com o Pai, para advogar a vossa causa, tá certo? Então vamos lá, a confissão de Davi, tópico de número 2. E disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ou seja, ele reconhece plenamente o erro dele e ele pede perdão a Deus. Confissão é o caminho divino para a nossa libertação e para o perdão. Confessa, o Senhor vai te perdoar. O autor de Provérbios diz que quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então, ou seja, pecou, pede perdão, meu irmão. Segue a vida, pede ao Senhor: Senhor, me perdoa, tem misericórdia da minha vida, tuas misericórdias são infinitas, e me ajuda a não pecar mais, a não cair mais, não cometer esses erros, e Deus vai te ajudar. Davi, por exemplo, vai para os pés do Senhor, aos que procuram o bar, as drogas, as compensações religiosas e até o suicídio, numa tentativa de acalmar a consciência. Pessoal, aqui a pessoa vai buscar refúgio, né? Onde não tem, vai buscar refúgio em drogas, bebidas, mas tem que buscar o refúgio no Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? A oferta de perdão continua atual e disponível a todos, apesar do nosso não merecimento, desde que confessamos. Claro que nós não merecemos nada, mas é a misericórdia do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos. Quem não experimenta culpa não confessa, e quem não confessa não experimenta graça. Claro, se eu não reconhecer que eu pequei, que eu preciso de perdão, e que se eu não me ajoelho, peço perdão a Deus e confesso meu pecado, claro que eu não vou receber da graça de Deus, tá certo? A disciplina de Deus, olha que coisa interessante. Vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Olha só, nós vamos ver 3 coisas que Deus colocou para que Davi escolhesse uma. A Bíblia diz que Deus enviou o profeta Gade para anunciar a mensagem de Deus e apresentar-lhe 3 alternativas de disciplina para que o rei escolhesse uma. Ó, Deus tá aqui, Deus ainda foi bom. Davi, eu vou deixar aqui das 3, tu escolhe uma. E nós vamos ver qual foi a escolha de Davi. A escolha seria 7 anos de fome na sua terra, ou que por 3 meses fuja de teus inimigos. E a terceira, eles te persigam, né? Segunda, na verdade. Qual é a terceira? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra. 7 anos de fome na terra, ou os inimigos ali 3 meses perseguindo Davi, ou aí 3 dias de peste. Claro que Davi vai escolher estar na mão do Senhor, né? Se passar 7 anos de fome, ia morrer muita gente, os inimigos indo atrás de Davi, ele poderia perder a sua vida. E aqui 3 dias de peste. Foi algo horrível? Foi, mas Deus teve misericórdia, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Quanto mais curto o período, mais intenso o sofrimento. Em seu dilema, Davi escolhe a disciplina aplicada diretamente por Deus. 3 dias de peste, ou seja, depender só de Deus e da sua misericórdia. Davi preferiu depender de Deus e é o certo, nós temos que depender do Senhor. A disciplina bíblica e amorosa feita pela igreja local sempre foi uma prática comum na igreja bíblica, ou seja, a disciplina ela tem um fundamento, e é o que nós vamos ver agora. Ela é fundamental para a correção do faltoso e manutenção da pureza da igreja. Então isso aqui é muito importante, tá certo? E Deus ele faz isso, ele nos disciplina. E a Bíblia diz que ele disciplina e castiga a quem ama. É muito melhor ser disciplinado pelo Senhor do que pelos homens, tá certo? E agora o ponto de número 3. Princípios em 1º e 2º Samuel. Concluamos nosso estudo com alguns princípios que são encontrados não somente nesse último capítulo de Samuel, mas no contexto geral dos 2 livros. Então vamos lá. Uma alerta para a liderança. Você que é líder, isso aqui é muito interessante, tá? Principalmente você que é pastor. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, estas ovelhas que fizeram?
Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Olha só, Davi reconhece que o povo estava sofrendo por conta dele. 1º e 2º Samuel são livros que giram em torno do tema da liderança. Em toda a história da revelação bíblica, veremos que o sucesso da nação de Israel sempre esteve atrelado à fidelidade dos seus líderes a Deus. Quando nós vamos ver lá, primeiros livros dos reis, segundo livro dos reis, nós vemos ali todo aquele ciclo vicioso que Israel estava tendo, pessoal. E toda vez que a liderança deixava ao Senhor, até mesmo nos períodos dos reis, quando deixavam de buscar a Deus, drástica consequência vinha sobre eles. Tá certo? Um período do juízo da mesma forma. Aprendemos com Davi nesse episódio que o princípio de liderar e servir deriva de Deus. Liderar e servir vem do Senhor. Não do exército que ele seria capaz de convocar, nem do dinheiro ou da sabedoria humana. Ou seja, toda essa capacidade de tanto de liderar, de servir, é o Senhor que nos dá. Não é possível liderar o povo de Deus sem a ajuda de Deus. Jamais nós vamos conseguir fazer alguma coisa na obra se não for o Senhor Deus nos ajudando. Deus quem fornece líderes e é Deus quem nos remove quando quer. Ou seja, Deus é quem coloca o líder, Deus é quem tira o líder, Deus é que coloca o rei, Deus é que retira o rei. As pessoas da comunidade inevitavelmente, desfrutarão o impacto das boas ações ou sofrerão as consequências das escolhas equivocadas dos seus líderes. Ele coloca aqui a comunidade, as pessoas da igreja, o grupo religioso, qual ele for. Se um líder fica procedendo de forma errada, com certeza os liderados também sofrerão as mesmas consequências, tá certo? E agora o tópico de número 2. Uma nota de esperança e ânimo. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Ou seja, Davi foi buscar a Deus, buscar a presença do Senhor, para que Deus viesse ter misericórdia. A capacidade divina de conduzir todas as coisas para a glória e louvor do seu nome enche nosso coração de alegria e esperança. Tudo é para a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele, nada do que foi feito se fez, tudo é do Senhor e nós nos alegramos dessa forma. Seus planos nunca são frustrados, embora a história do censo seja uma catástrofe, foi catastrófica. Em certo sentido, ela também proclama o principal tema das Escrituras. Deus sempre tem agido e continuará agindo redentoramente em relação ao problema do pecado humano. Pessoal, é o seguinte, o sangue de Cristo é que nos lava, que nos limpa, é que nos purifica de todo pecado. Então eu só consigo perdão em Deus. Por quê, Denise? Porque todo pecado é primeiramente contra Deus e depois aos homens. Então eu preciso sim pedir perdão ao Senhor e pedir perdão àquelas pessoas que eu pequei contra elas, tá certo? Os livros de Samuel poderiam ter terminado em um tom de desespero por causa do pecado de Davi. Todavia, a trajetória geral dessa narrativa desloca-se de uma desobediência para uma restauração. Ou seja, se Davi não tivesse pedido perdão, reconhecido que errou e ido buscar a Deus, teria sido algo desastroso o final do livro. Só que ele reconhece, ou seja, eu saio de uma desobediência para uma restauração. Porque o nosso Deus é o Deus de restituição, tá certo? É o Deus que quer mudar a nossa vida, quer trabalhar e fazer algo melhor cada dia mais. E o tópico de número 3, já estamos quase encerrando. Deus perdoa e restaura. Olha só, a pessoa peca, cai, Deus ergue, dá a mão e restaura e dá uma vida nova. Lembra do filho pródigo? É isso aí que Deus quer fazer na tua vida. E a praga cessou de sobre Israel. Esse princípio está igualmente presente ao longo desses dois livros. Vemos que Davi é um homem pecador, mas também alguém que buscava a misericórdia de Deus em arrependimento autêntico sempre que pecava. Ou seja, arrependimento sincero, verdadeiro,
e não remorso, tá certo? Então aprendemos que o homem e a mulher que ama a Deus e alcança vitórias são aqueles cujos pecados são confessados e abandonados. Ou seja, lembra da mulher que foi pega no ato de adultério? E aí Jesus disse para ela, olha, vai, né, e não peque mais, estão perdoados os teus pecados, agora não comete de novo não. É isso que Deus faz quando nós pedimos perdão, nós confessamos, pedimos perdão ao Senhor e abandonamos os nossos pecados. Deus, ele vem com a sua graça sobre nossas vidas e a nossa vida muda. O Senhor nos erra e nos dá uma vida nova. Uma vida vitoriosa não é absoluta ausência de falhas. Pessoal, achar que ter uma vida vitoriosa é não ter falhas na vida, não é assim. Pelo contrário, vai ter falha sim, mas nós podemos minimizar essas falhas, diminuir, tá certo? Evitar essas falhas. Assim como a santidade não é perfeição. Ah, eu estou buscando a santidade, estou orando, me consagrando, sou uma pessoa perfeita, sou melhor do que as outras. Claro que não, não é bem assim. A santificação, a santidade é para te aproximar cada vez mais de Deus, e isso não te faz uma pessoa melhor do que as outras, é claro, né? A tua diferença é porque você está buscando e continue buscando cada vez mais. O Deus a quem servimos é o Deus que perdoa e restaura. Só permanece no chão em derrota quem não o busca com sinceridade. Olha só. Para o crédito de Davi, toda vez que ele foi confrontado concernente à sua desobediência, ele reagiu com a sua humildade e contrição. Com humildade, com o coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Assumindo a responsabilidade pelos seus atos e confessando o seu pecado. E aí, somos assim? Olha só a coisa interessante. Dentro desse resumo dessa aula, o que é que nós entendemos? A pessoa pecou, vai lá, pede perdão ao Senhor, se arrepende dos seus pecados e não comete mais, porque Deus vai te erguer, Deus vai conduzir a sua vida em novidade de vida. Aplicação pessoal. A disciplina nunca é para nossos prejuízos, não é para nos prejudicar, mas para nos abençoar. Qual pai não corrige seus filhos? Saibamos que Deus também tem esse direito, ou seja, Deus é o nosso Pai, nós entregamos a nossa vida na mão do Senhor, então toda vez que for necessário nos disciplinar, nos corrigir, Ele vai fazer isso para que nós não venhamos nos perder na caminhada. Quero agradecer a você que assistiu até o final, não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha essa aula com mais pessoas, que Deus em Cristo Jesus abençoe e vos guarde, e até a nossa próxima aula com a nossa nova revista.